Olá, boa tarde. Todos bem-vindos à nossa live. Eu sou Fernanda Dantas, eu sou gerente de Relações Internacionais da Câmara Brasileira do Livro e também gerente do projeto Brazilian Publishers, uma parceria da Câmara Brasileira do Livro com a Apex Brasil, voltado para a exportação do conteúdo editorial brasileiro. Hoje eu tenho muito prazer em receber aqui com a gente o Diego, nosso grande parceiro da Arolê Cultural, uma das empresas apoiadas pelo projeto, que vai conversar aqui com a gente, contar um pouquinho da experiência dele. Boa tarde, Diego. Queria que você se apresentasse, boa tarde, Fernanda. Falasse um pouquinho. Boa tarde, é uma honra, um prazer para mim estar mais uma vez aqui com você que estava lá na primeira reunião da ACBL, antes de me associar ao Brazilian Publishers, e que foi uma das responsáveis pela entrada realmente da Arolê Cultural, tanto no Brazilian Publishers quanto no mercado internacional. A Arolê Cultural é uma editora de livros afro-religiosos, focada para 3 anos no mercado, e que nesse ano, em janeiro desse ano, teve a grata surpresa, que não era tão surpresa assim, de assinar o primeiro contrato internacional através de iniciativas do Brazilian Publishers. Muito bom. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que você ficou sabendo do BP, do projeto, e o que te motivou a entrar para o projeto? Bom, a gente teve um dos primeiros livros que a Arolê lançou depois da última Bienal São Paulo, que foi a nossa entrada, de fato, no mercado, foi um livro infantil, um livro ilustrado, em que, com o lançamento desse livro, a gente teve a intenção de já apresentar ele para o mercado internacional na Feira de Bolonha, que tinha acabado de abrir as inscrições. Então, nós tomamos contato com o Brazilian Publishers através das iniciativas de fomento à participação em feiras. Né? O pessoal da Feira de Bolonha comentou da participação do Brasil, aí nós já éramos associados da CBL, e nos filiamos ao Brazilian Publishers especialmente para entrar nas feiras internacionais, que é, na minha opinião, uma das grandes iniciativas que o BP apoia. E com isso a gente fez uma maratona de feiras em 2019, acho que só 2 delas a gente não participou, e completou esse ciclo agora em janeiro. Muito bacana. E fala um pouquinho para a gente, assim, conta um pouquinho a história da Arolê, como que ela começou e quais os passos e as novidades que vocês têm feito. Bom, a Arolê começou comigo, de fato. Eu escrevi um livro por esporte em 2015, publiquei independente, vendi ele de porta em porta, anunciei ele para os amigos. Acho que o roteiro praticamente de todo editor de primeiro livro, né? E com isso, a gente começou a perceber o interesse do público nos livros de religião de matriz africana, nos livros sobre candomblé e umbanda, e a Arolê nasceu disso. Então, dali um ano, 2016 para 2017, nós lançamos outros 2 livros, um também de minha autoria e um de um outro autor, que acabou dando um ânimo para a editora, para que a gente, ousadamente, se lançasse ao mercado na Bienal do Livro. Então, a Arolê tinha, acho que 4 livros no catálogo, se eu não me engano, às vésperas da Bienal São Paulo de 2018, a gente lançou outros 4 livros ali em 2 meses para ter um catálogo minimamente razoável para ser apresentado na Bienal. E dali para frente tudo aconteceu. A Bienal São Paulo foi extremamente importante e fundamental na consolidação da Arolê como editora de circuito comercial. Eu até não sei se essa expressão que eu costumo usar, se ela é exatamente correta, né? Mas o grande passo da Arolê de deixar de ser uma editora caseira, né? Uma editora que publicava a mim e aos meus amigos, basicamente, e tomar corpo e realmente ganhar mercado, ganhar distribuição nacional,
e começar a ver uma das coisas que para mim até hoje é o que mais me encanta, né, que são os autores virem procurar a gente, os autores apresentarem originais e disserem, olha, eu vi o trabalho de vocês, eu tenho um livro de vocês, eu já era leitor, escrevi uma coisa, gostaria de estar junto com vocês, né? E esse processo tem um ano e meio, né? Até então a gente ia atrás, a gente precisava correr atrás e procurar fulano, você tem um material escrito, né? A gente sabe que você é acadêmico, de repente tem uma tese, alguma coisa, e hoje não. Então, esse processo ele foi um processo muito orgânico, a coisa foi acontecendo naturalmente, mas, obviamente, exigiu um esforço tremendo, né? Uma ousadia de botar as caras, de, com 8 livros no catálogo, botar um stand de quase 20 metros quadrados e fazer aquilo parecer maior do que realmente era na época, para se mostrar e, acima de tudo, para cumprir uma missão que já era real quando eu lancei o primeiro livro, quando eu escrevi o Desvendando Exu, que não é só faturar, não é só vender livro, né? Eu insisto muito nisso. Obviamente, a Arolê é uma editora comercial, é uma empresa, ela tem por objetivo também ter lucro. Mas a gente tem um objetivo principal, e acima disso tudo, que é equalizar, que é amplificar vozes que antes eram silenciadas, vozes de escritores e escritoras de dentro dos terreiros, de dentro dos templos de religião de matriz africana, que muitas vezes nem sabem que podem publicar, né? Porque não se vêem na livraria, na grande maioria das vezes. A gente sabe que até hoje existe uma resistência grande em colocar umbanda, candomblé, quimbanda, a macumba em geral, né? E em especial, vou ter aqui um risco, porque, claro, se a gente olhar para os últimos 6 meses, isso está se transformando até por uma série de movimentos mundiais, mas até pouco tempo atrás, a grande dificuldade que era da gente amplificar e da gente ver livros de autores negros e de autoras negras na prateleira, reconhecidamente sendo apresentados como literatura negra. E esse sempre foi um dos grandes objetivos da Arolê. Claro. E pegando um pouco esse gancho, como que é trabalhar esse conteúdo que é tão específico, né? É um nicho tão específico fora do Brasil? É muito gratificante, de verdade. Pode parecer uma resposta clichê, uma resposta padrão para a entrevista, mas foi surpreendente. A primeira feira internacional que a Arolê participou foi a Feira de Londres, em 2019. E foi surpreendente ver como o público estrangeiro conhece, né? Não conhece os meandros da religião, claro. Se eu chegar falando de Umbanda, ou chegar falando de Candomblé, especificamente usando o nome da religião, dificilmente eu vou ser reconhecido. Mas se a gente fala de religião de matriz africana, de religião afro-brasileira no exterior, esse conceito mais genérico, né, ou mais generalista, ele é muito conhecido e reconhecido. Né? O leitor estrangeiro ele tem um interesse tremendo sobre tudo o que é cultura nacional, não só a espiritualidade. Né? A gente percebeu isso tanto dentro da Feira de Londres, em que, bom, o BP estava com inúmeros parceiros, inúmeras editoras lá dentro, né, uma série de reuniões, eu cheguei super caindo de paraquedas numa feira que nunca tinha feito, feira internacional. Bom, vou, mas aí cheguei na feira... E já chegou direto em Londres. E aí eu entro numa... E a gente foi para a área de direitos, não era nem o stand, né? Então, aquela loucura da área de direitos, todo mundo com reuniões e reuniões, e agenda lotada, e etc. Aí eu caio lá e eu digo assim, tá aí, eu vim fazer o quê aqui? O que eu tô fazendo na Feira de Londres se eu não tenho uma reunião, eu não conheço ninguém? E foi fantástico. Foi fantástico poder percorrer a feira como visitante, tá? Mas foi mais fantástico ainda visitar as livrarias de Londres e conversar com o livreiro internacional. Né? E chegar me apresentando, olha, eu sou um pequeno editor brasileiro, publico literatura negra, publico literatura afro-religiosa, e os caras fizerem assim, ó, isso é tudo que a gente queria! Então, o que está acontecendo?
Por que esse conteúdo não estava chegando? Esse foi a grande pergunta que nos fez seguir, né? E aí fazer Bolonha, fazer Buenos Aires, fazer Frankfurt, fazer a Flip, que tem um caráter internacional muito forte, e fazer a própria Feira do Rio de Janeiro. A gente acabou fazendo contatos internacionais dentro da Feira do Rio de Janeiro também. Então, esse interesse por tudo que é brasileiro, ele é real no exterior. E, infelizmente, vou generalizar aqui, toda generalização é burra, mas, infelizmente, o público brasileiro, me perdoem quem não estiver nesse grupo, acaba sofrendo de o que a gente grossamente vai chamar de síndrome de cachorro vagabundo. Né? Tudo que vem de fora é ótimo, tudo que é importado é maravilhoso, e o que é brasileiro, não. O olhar que o estrangeiro tem sobre nós é exatamente o mesmo. Tudo que é nosso encanta. Até porque a gente tem uma cultura que é sui generis. A gente é o país que mais recebeu negros e negras escravizados. A gente é o país que, fora da África, é a maior população negra do mundo. E tem uma cultura que foi desenvolvida aqui a partir dessas comunidades que não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Gastronomia, dança, esporte, arte, literatura, né? A gente está vendo aí Conceição Evaristo, a explosão que é. Então, tudo isso foram pequenas nuances que a gente muitas vezes não percebe quando está dentro do país, né, que já são reconhecidas lá fora. E aí, deixando toda a modéstia de lado, eu vejo que a Arollé teve soube aproveitar essa oportunidade. Perceber essa oportunidade e usufruir dela. É isso que você está querendo? Então, peraí que eu tenho um monte de coisa para te apresentar. Né? O meu marido é vendedor de profissão e ele foi a pessoa que me ensinou uma grande lição que serviu para esse início internacional da Arollé. O bom vendedor, né, e a gente como editor é vendedor. Sim. O bom vendedor vende aquilo que não tem. Então, quando o livreiro do exterior olha para mim e diz, poxa, tudo que eu queria era um livro que apresentasse tal aspecto da cultura brasileira. Vou dizer para ele que esse livro está no prelo. É claro, porque material tem. Tem escritor, tem material. A gente só precisa achar. Precisa botar a cara no sol. Porque a nossa cultura, não só afro-religiosa, mas a nossa cultura brasileira está sendo muito quista no exterior. Eu sei que eu estou me alongando aqui, eu só quero fazer um pontinho. Uma das coisas que mais me surpreendeu, realmente para encerrar essa resposta, agora em setembro, quando a gente foi para a Feira de Frankfurt, a diretora de um dos museus da cidade de Frankfurt, um museu de arte contemporânea de Frankfurt, estava inaugurando uma exposição sobre os orixás. E uma exposição que não tinha brasileiro participando. Olha só. O assunto estava lá porque ela precisou buscar, ela de fora precisou buscar, mas não tinha fomento de brasileiro para colocar esse conteúdo lá. Né? Então, o assunto está aí, a cultura brasileira precisa ser levada. Nisso, o BP é fundamental. Eu ia entrar nessa pergunta agora. A gente, dentro do BP, uma das coisas que a gente tenta trabalhar muito é justamente mostrar essa comunicação, é mostrar a nossa produção lá fora, o que de tão rico a gente tem culturalmente, de mercado, dos nossos escritores, e se tornar conhecido mesmo. Né, tornar o nome do Brasil, o país, como uma referência de um grande produtor de conteúdo, porque nós somos. Né, a gente tem muito conteúdo e conteúdo de muita qualidade sendo produzido aqui. Né? Então, esse é um grande esforço que o projeto faz. Né? A gente busca sempre, é um dos nossos grandes objetivos. Assim, como você enxerga assim, as possibilidades? Você considera importante essa exportação de conteúdo? Você ter o seu livro no mundo afora, ser conhecido? E é viável para uma editora pequena investir nisso? Bom, começando pela primeira pergunta, é fundamental.
né? Não só como autor, eu brinquei muito no início do ano, a gente assinou 3 contratos internacionais em janeiro, e com diferença de 2, 3 dias entre um e o outro, assim, foi muito consonante um negócio com o outro, né? A gente vendeu os direitos do Conhecendo os Orixás para a maior editora esotérica do mundo, que é a Llewellyn Worldwide. Eu vendi, além do Conhecendo os Orixás, que é de uma autora, escrito por uma autora negra, foram vendidos 2 livros, 4 livros meus, na verdade, uma trilogia e um livro avulso. Então, como autor, como escritor, é uma sensação fantástica, né? Ver que aquele conteúdo que às vezes é especificamente de nicho, como é o nosso, isso gera interesse fora e esse reconhecimento pessoal enquanto escritor. Agora, como produtor de cultura, né, e o editor, a editora é um produtor cultural, isso é mais fantástico ainda e isso é mais importante ainda, no momento que a gente começa a reconhecer que o Brasil tem cultura própria, como você bem disse, né, o Brasil tem muita literatura muito boa e muita cultura, está me faltando a palavra específica, mas são peculiaridades da nossa comunidade, da nossa nacionalidade, coisas que só se vive aqui no Brasil, que só se conhece aqui no Brasil, né? E isso tem um peso importantíssimo, tanto pela questão editorial, pela questão cultural e etc. E aí, Fê, eu me dou o direito de fazer uma colocação que talvez não seja apropriada, né? Mas especialmente nos últimos 2 anos, a gente tem um compromisso político de mostrar que o Brasil tem uma cultura de raça, que o Brasil tem uma cultura de inclusão de gênero, que o Brasil tem conteúdo e tem comunidades, e isso tudo está sendo apresentado. Claro, todas as demais vertentes da literatura nacional também tem muito valor e tem que continuar sendo produzidas, obviamente, mas a gente precisa ver o que é brasileiro, né? O que é genuinamente brasileiro. E de que maneira o Brasil vai colocar isso lá. Comercialmente, para a pequena editora, é extremamente viável. É extremamente viável, e é claro que nessa hora o Brazilian Publishers, a Apex e todo o suporte que o projeto dá é fundamental. Talvez uma grande editora que não tenha ou que não tivesse o apoio do programa, se investir é caro, gente, olha, é só olhar no UOL quanto está o dólar, quanto né? E aí você pagar uma passagem de avião, uma hospedagem, uma alimentação, né? O dia a dia lá, sabe? Então, talvez uma média ou grande editora, mesmo sem o projeto, tivesse caixa para isso, tivesse disponibilidade para isso. Para a pequena editora, é praticamente inviável bancar esse investimento, né? Até porque a Arolê é uma prova. É uma reunião que começa em março de 2019 e que assina o contrato em janeiro de 2020. É um investimento de longo prazo, né? E que se assina o contrato em janeiro de 2020 para receber direitos dali 6 meses, dali 1 ano. Então, a gente tem um hiato de pelo menos 2, 3 anos entre a primeira reunião e o negócio e o dinheiro no bolso, né? Sim. Então, é viável? Mas só é viável para a pequena editora quando ela tem algum tipo de apoio, né? Então, usando muito o exemplo de Londres, né? Quando a gente vai através do Brazilian Publishers e, em função do projeto, tem a hospedagem e as entradas, os tickets, a participação na feira fomentadas pelo projeto. Então, basicamente, o nosso custo foi passagem e alimentação, né? Se eu tivesse que pagar, não me recordo agora qual era o valor do fee de ticket da área de direitos, mas enfim, se eu tivesse que pagar 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1.000 euros para estar lá, certamente eu não estaria. Certamente eu não estaria. E lembrar, ainda que o nosso público principal da live sejam editores, eu sei que tem muito leitor e muito autor nos ouvindo, né? Ou que vai nos ouvir quando a live entrar na gravação, ficar gravada. Lembrar que ninguém fica rico com um livro. Gente, ninguém paga, salvo Paulo Coelho, né? Para usar um exemplo. Um livro, ninguém paga as contas. Então é uma construção, né? Isso, você pegar um livro e gerar um interesse no exterior, e
E montando essa bolinha de neve que te dá uma recorrência, né, você precisa estar muito bem amparado. Né? Estruturado está estruturado é a responsabilidade da empresa que decide dar as caras no exterior, mas está muito bem amparado, né, é outra história. E é o que o BP e todos os projetos que eu já vivenciei dentro do BP, eles fazem. Né? Então, dá para fazer? Dá. Vale a pena comercialmente? Vale, se você tiver visão estratégica. Se você lembrar que você está oferecendo um produto hoje para colher daqui 2, 3, 5 anos. Né? E essa foi a pergunta que eu fiz sobre a Arolê na hora de contratar 20 metros de chão de feira com 8 livros no catálogo, né? na Bienal São Paulo. Onde é que eu quero ver a Arolê daqui 5 anos, daqui 10 anos? Ah, legal, eu quero estar... eu sempre uso essa comparação. Eu disse, eu quero a Arolê Cultural, uma editora de região de matriz africana, do porte da Companhia das Letras. Sabe? Onde é que eu estou me olhando? Para onde eu estou mirando? Onde eu quero chegar? Claro. Então, eu tenho que olhar longe. Eu tenho que olhar antes, né? Eu tenho que me preparar hoje, daqui 5 anos estar lá. Tendo essa perspectiva, né, é totalmente viável para uma editora pequena, né, e aí eu me coloco dentre as menores, porque hoje a gente tem um catálogo de 20 títulos, nas feiras internacionais a gente tem um catálogo de 10, né, então com 10 títulos se tornou viável no longo prazo. Sim. Isso é uma coisa que a gente costuma ressaltar bastante, inclusive dentro do projeto. Eu sempre falo para as editoras que me procuram, que estão vindo pela primeira vez, isso é uma coisa que a gente sempre deixa bastante claro. O retorno não é imediato, é um investimento a longo prazo. Né? Queria que você falasse um pouco, assim, a gente vive um momento hoje muito peculiar. Tá me escutando, Diego? Diego? Voltou, tá voltando. Voltou? Desculpa. Voltou. Eu ia te perguntar, eu estava comentando que a gente vive agora um momento bastante peculiar, né, que a gente nunca imaginou, ninguém nunca imaginou viver, e um momento que para todo mundo é muito novo, está todo mundo se redescobrindo. Né? E vocês, a Arolê sempre foi uma empresa que realmente tem uma visão estratégica muito forte, e um movimento vocês têm um movimento de inovação muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco até sobre os projetos que sustentam, assim, esses outros projetos que vocês têm. A gente teve uma mesa, a CBL fez uma mesa sobre inovação, onde a gente falou bastante sobre essa necessidade do nosso mercado, que é um mercado mais tradicional, de estar atento a esses detalhes e de se reinventar, de diversificar o seu ramo, o seu braço de negócios, né? E para trazer uma sustentabilidade mesmo para a própria editora. Né? E eu vejo muito o movimento de vocês que é nesse sentido. Vocês não têm um foco único, vocês não têm um único braço de negócio, por exemplo, que seja a exportação ou que seja a venda aqui no Brasil. Vocês trabalham com vários. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e o que você vê como importante para o mercado brasileiro nesse momento. Beleza. Bom, falando sobre inovação, né, antes de falar de inovação, eu acho que é legal a gente falar de uma máxima que há muitos anos a gente ouve. Eu sou da área de tecnologia desde que eu comecei a trabalhar. Com 16 anos eu já entrei, eu sou profissional de tecnologia, agora é que eu entrei no Mercado Livre. Então, desde que a tecnologia existe, desde que a internet começou a se popularizar, a primeira coisa que a gente sempre ouvia, a máquina vai tomar os empregos e o livro vai acabar. Então, o jornal impresso não vai mais existir, a revista. Quando se começou a falar de e-book, era o grande zoom da internet, de que o e-book vai engolir o livro. Gente, isso não vai acontecer. Então, primeiro de tudo, o nosso carro-chefe sempre vai ser o tátil. E esse momento de pandemia veio nos mostrar isso. Quanta falta faz o toque?
Quanta falta faz a proximidade, seja com uma pessoa, seja com um objeto de desejo. E o livro não é só um produto. Tem a coisa do cheirinho de livro novo e tal, mas a gente tem que lembrar sempre que dentro do livro tem gente. A personagem que está naquela história, ela não é só uma personagem externa. Ela está escrita ali para que o leitor se reconheça nesse livro. Então, o leitor está dentro do livro. E esse toque faz falta. Então, primeiro de tudo, entender que o físico nunca vai acabar. Entendendo que o físico não vai acabar, que o livro impresso vai sempre existir, eu acho que o primeiro passo é perceber que mudanças esse livro esse objeto tátil está trazendo e de que maneira o meu público espera receber isso. Então, uma das coisas que deu muito certo para a Abulê hoje, e que foi um dos ganchos de inovação que a gente encontrou desde os primeiros títulos, é que, ao mesmo tempo que o livro impresso não vai morrer, as pessoas estão cada vez mais migrando para o mundo online. Então, que tipo de conteúdo o meu livro impresso... minha câmera está tão apertadinha, eu estou fazendo tanto gesto aqui e não está aparecendo. Deixa eu ver se eu der um pouquinho mais para trás. Caiu o meu fone. Pronto, não vai rolar fazer a performance. Fazer a performance. Então, assim, primeira coisa, entender o que é que eu estou entregando de conteúdo como um todo. Lembrando que eu não estou vendendo papel impresso, eu estou vendendo uma história, eu estou vendendo um conteúdo, eu estou entregando, de fato, um conteúdo cultural. Até onde o impresso está entregando o conteúdo completo que eu quero entregar, e o que mais eu posso oferecer para o meu leitor, ou para o meu ouvinte, enfim, para o meu cliente, que transpassa o impresso e vai para o online. Porque é ali que ele está o tempo todo com o celular na mão. O que ele pode ter a mais do que a história que eu estou contando, né? E aí a gente começa a falar realmente de inovação no mercado editorial tradicional. No mercado editorial, livro impresso, que põe na distribuidora, que vai para a livraria, e se chegar lá, e o leitor não encontrar o teu livro na livraria, você não vende. Né? Circuito tradicional. Então, uma das coisas que a gente fez desde o início. Legal, eu tenho um livro que fala sobre como criar banhos, defumações de ervas. Né? Só que se eu puser esse livro com 300 páginas na livraria, ele vai ter um preço de capa mais alto, talvez meu público-alvo não vá consumir tanto, e parte desse conteúdo eu posso entregar para ele no e-book, em que ele vai ler um QR Code dentro do meu livro e acessar um conteúdo extra. Se a gente estiver falando de livros de ficção, eu tenho uma história inicial contada no impresso e um QR Code que me dá, sei lá, um final alternativo, ou conta uma história paralela que ficou sem encerramento, e aí eu vou entregar isso, seja num audiobook, seja num textinho, num PDF, seja numa animação, no que quer que seja. Né? Então, primeiro de tudo, entender que o livro não é só o impresso, mas o impresso é a base. Sem a base, você não constrói uma casa. Né? Segunda coisa, eu vou correr um risco muito grande aqui, grande mesmo, vou correr um risco comercial muito grande aqui, mas é verdade. Tem um ditado no Candomblé, que para quem conhece Salvador e conhece o mercado das Sete Portas, né, sabe que é uma lojinha do lado da outra que vende a mesma coisa. Todas as lojas vendem praticamente a mesma coisa e é uma grudadinha na outra. Né? E aí tem um ditado no Candomblé que diz, se não tivesse espaço para todo mundo, não existiria o mercado das Sete Portas. Porque ele está lá há, sei lá, 30, 40, 50 anos, talvez até mais, e uma loja vendendo a mesma coisa do lado da outra continua aberta, continua de pé, continua dando lucro. Então, a livraria física, a livraria de rua pequena, ela, obviamente, se a gente for dar um olhar cru sobre o mercado, ela é concorrente, sim, da rede, ou a rede é concorrente dela, o e-commerce, enfim, mas saindo da leitura crua, né? A livraria pequenininha de rua, ela não é concorrente de uma grande rede, ela é parceira. Assim como ela não é concorrente, e aí eu vou dar alguns nomes, ela não é concorrente da Amazon, que veio engolindo uma boa parte do mercado, né? Mas só engole boa parte do mercado porque a gente não se preparou para entrar no online.
né? Porque se já tivesse pequenos ou grandes e-commerces estabelecidos, a Amazon ia ser mais uma para brigar nesse mercado, e aí sim ser concorrente de o e-mail que você tem na sua base de disparo de e-mail marketing é igual ao meu, então a gente está disputando a mesma venda, né? Então, primeiro de tudo, entender que esses players, eles na verdade são parceiros, né? E aí a gente tem uma série de configurações comerciais que podem acontecer. Segundo, a editora precisa ser parceira de todos eles, ao mesmo tempo em que precisa se enxergar também como varejista. Porque o público que eu atinjo no e-commerce da Arolê não é o público que vai dentro da livraria comprar. E não é o público que já está acostumado a comprar na Amazon. Então, se só na livraria tradicional, só no modelo tradicional, eu venderia 1.000 livros por ano, 5.000 livros por ano de um título, se eu expando os meus canais de venda e se eu expando o que eu estou vendendo sobre o mesmo conteúdo, eu expando o meu faturamento. Né? A gente está falando aqui para quem é do mercado, então estamos falando de negócio. Outra coisa é realmente entender onde é que estão as oportunidades. Né? Então, esse início de pandemia, para nós, foi muito significativo, que como eu falei, fazer um planejamento estratégico de 1 ano, 5 anos, 10 anos. Quando fechou o comércio, a gente decidiu pisar no acelerador. E aí, Fê, não tem muita receita para isso. É ter feeling e ter coragem de arriscar. Né? Porque foi o meu raciocínio quando o comércio fechou. As pessoas vão estar presas em casa. Nos primeiros 15 dias vai ser tudo novidade. Nos primeiros 30 vai começar a cansar. Em 45 dias ninguém mais vai aguentar de live disso, live daquilo, live daquele outro, show de fulano, show de Beltrano, e as pessoas vão ter que arrumar o que fazer dentro de casa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entregar o livro na porta dela. Ela não vai mais precisar se preocupar em escolher. Ela não vai precisar sair de casa para entrar na livraria e buscar. A gente faz o quê? A gente bota no ar um clube de assinatura. Uhum. E aí, voltando nessa questão do mercado das 7 portas, e que ninguém é concorrente de ninguém, né? A gente abre um clube de assinaturas que entrega livros da editora, mas que tem um grande foco nos planos de 2 e 3 livros, onde necessariamente eu vou ter livros de outras editoras. Porque um conteúdo vai complementar o outro. Eu não vou conseguir publicar todos os livros possíveis sobre Candomblé que forem escritos na vida. Mas se eu tenho um livro que fala, vou pegar o gancho desse mês, né? Se eu tenho um livro que fala de um aspecto mais espiritualizado, sobre reencarnação, sobre vidas passadas e etc., e eu tenho a editora Palas, eu só não vou entregar esse conteúdo para ele se eu não quiser. Se eu olhar para a Palas e dizer, não, a Palas está roubando meu cliente, ou eu estou roubando o cliente da Palas. Não. Até porque na hora que ele terminar de ler o livro, ele vai querer outro. Então, é enxergar essa oportunidade. Eu vou encerrar a resposta, me estendi de novo. Então, assim, compreender que ninguém é inimigo, é concorrente, claro, mas não é inimigo. Né? E que as parcerias podem resultar numa venda maior. A nossa experiência com o clube, a nossa experiência no e-commerce provou isso em números. Claro que o livro, um título sozinho, ele vende bem. Mas no momento que eu ofereço um combo para o meu leitor, de 2, 3, 4 livros, a gente já chegou a fazer combo de 6 livros. Né? O ticket médio aumenta, mas o volume de venda também aumenta, porque ele começa a perceber conteúdos afins. Segundo, a editora se enxergar como varejista. E sendo varejista, ela também é, entre aspas, livreiro. Então, ela tem que ter minimamente um e-commerce. Mas meu e-commerce está vendendo pouco. Meu e-commerce é vitrine. Seu e-commerce é vitrine. E é uma vitrine que está no mundo inteiro. Né? Hoje, a Arolê tem, em nível de varejo, livros vendidos para 8 países no exterior, via e-commerce. A internet chega em lugares que a gente nunca imaginou. A internet chega em
públicos e em espaços que a gente nunca vai ser capaz de imaginar. Então, usar isso a nosso favor. Né? E, claro, formar parcerias, formar não só planejamento estratégico, mas formar parcerias estratégicas. Então, hoje, eu digo que a Amazon é uma grande parceira nossa e se tornou ainda maior esse carinho que a gente tem por ela, porque, sem querer, a gente descobriu que a Amazon Brasil entrega no exterior. Então, quando vem um momento de pandemia, o correio não entrega, ou o correio como e é uma realidade, o correio cobra para enviar um livro R$75 de frete para a Europa, muitas vezes 2 vezes o preço do livro, a Amazon entrega. Então, o meu e-commerce é vitrine no exterior, para o leitor de fora conhecer o meu título, e se eu não atender ele direto, o meu parceiro vai. Né? A própria CBF abriu uma parceria, lançou uma parceria agora recente, eu não consegui ler os detalhes ainda, mas de um e-commerce de livro em português, exclusivamente no exterior. Sim, né? Isso, tá na minha caixa de entrada para eu olhar com calma. Então, esse tipo de parceria é fundamental. E a inovação está aí. A inovação está em perceber canais. Por que a Arolê pisou no acelerador e dobrou o prelo programado para 2020 quando a pandemia começou, quando o lockdown começou? Né? Porque a gente fez um raciocínio muito seco, muito capitalista, mas muito real. A crise começou, vai ter um monte de gente chorando. Eu vou chorar junto ou eu vou vender lenço. Só tem essas 2 opções. A gente tem... Você está me escutando, Diego? Sim, pegando esse gancho, tem uma pergunta que veio aqui do Alex Carvalho, que ele pergunta: considerando a concentração do setor em torno das grandes corporações editoriais nas últimas décadas, quais os caminhos para as pequenas editoras sobreviverem diante das desvantagens competitivas? Eu acho que já foi um pouco respondido na sua interpretação a questão das parcerias e desse posicionamento, mas você pode complementar. Acho que, claro, se a gente... eu não sei se eu entendo exatamente o que ele está chamando de concentração do setor em torno das grandes corporações editoriais. Vamos ver se eu estou dando a interpretação em cima do que ele perguntou. Mas, Alex, assim como o livro nunca vai morrer, muita gente está escrevendo. Muita gente escreve o tempo todo. Né? E tem muita escrita parecida. Falando de escritas boas, justifiquem uma produção de livro. Né? O investimento que tem, seja da grande ou seja da pequena. Então, aí também cabe essa reflexão do qual é o meu diferencial. Né? Onde é que o conteúdo que eu estou entregando vai ser, não interessa se é pequeno ou grande. Claro que o grande ele vai ter uma distribuição maior, ele vai ter uma margem de negociação maior, né? Só que eu volto a dizer, a Arolê ganhou distribuição nacional, né? A Arolê entrou na maior distribuidora do Brasil e teve seus livros distribuídos de norte a sul com 7 livros no catálogo. E 7 livros padrão, 54 por 21, 180 páginas, não tinha nada de espetacular, né? Nada de fora do padrão em termos de produção editorial. Né? Mas qual era o diferencial do meu conteúdo? E aí eu volto a falar um pouquinho de inovação. Qual era o diferencial do meu conteúdo? O meu livro que ensina a criar banhos e defumações, né? O leitor ele ganha um curso online. Ele tem acesso a um material extra que ele vai assinar. E isso não existia. Então, onde é que eu vou me diferenciar? Na ficção, talvez seja um pouco mais difícil. Né? Eu não entendo muito não tenho o feeling comercial para ficção, mas talvez na ficção fique um pouco mais difícil encontrar esses pontos chaves, né? De onde é que realmente o teu livro, grande ou pequeno, vai fazer a diferença. E aí, Alex, para completar a resposta, eu vou falar da minha experiência antes da Arolê, né, quando eu era o autor independente. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tem que ter cara de pau. Mas gente,
Mas não adianta. Empresa que não tiver cara de pau, ou autor que não tiver cara de pau, não vai para frente. Porque, sei lá, 4 anos atrás, eu tinha um livro escrito, literalmente um livro, né? E eu, com a maior cara de pau do mundo, liguei no marketing da Livraria Cultura, me disse, olha, eu tenho um livro aqui que não tem no mercado editorial. É um conteúdo novo, um conteúdo exclusivo, quero fazer um lançamento aí dentro. Quero fazer um lançamento com vocês. Como é que funciona? Até porque o não você já tem, né? Exatamente. O não você já tem. Você já não está lançando em lugar nenhum. O máximo que vai acontecer, como aconteceu com uma outra livraria grande, que olhou para a gente e disse assim, olha, enquanto você não tiver distribuição nacional, aqui você não entra. Ok? É uma decisão estratégica deles também. Eles têm todo o direito de dizer isso. Né? Mas se eu não acreditar, ou pelo menos fazer alguém acreditar que o meu livro é especial, aí não vai vender. Agora, se eu tiver essa certeza, eu vendo essa ideia. E aí, pequeno ou grande, cada livro se vende por um. É um livro que você vende. E é esse um que faz a diferença. Exatamente. Tem uma outra pergunta que veio aqui, da Marielle Christi. Diego, conta pra gente, além da participação em feiras internacionais, que outras vantagens que a Arolê obtém ao fazer parte do Brazilian Publishers? Falando como Arolê e como pequeno editor, eu vou ampliar um pouquinho o olhar, né, e responder como pequeno editor, falando um pouquinho até das experiências que eu troquei com outros pequenos editores durante as feiras. É claro que a participação na feira é o que talvez mais chame a atenção. Aí falando por mim, foi de fato o que mais me chamou a atenção. Poxa, eu tenho a oportunidade de entrar num lugar em que eu não vou ter 10, 15, 20 mil reais para entrar, mas eu tenho 3, eu tenho 5, né? Dá para fazer esse investimento porque o BP subsidia o restante. Agora, a experiência de Londres. Aí dentro da feira, na área de direitos, tudo acontecendo, legal. Pô, tô na feira de Londres. O que eu vou fazer? E a Fernanda é minha testemunha porque foi para ela que eu corri. De olhar para ela e dizer assim, Fê, eu não sei como começar a falar, eu não sei o que apresentar. Eu vim para conhecer mercado, ok, fui como experiência, mas e agora? O que está sendo vendido? A quanto está sendo vendido? Como se negocia? Quanto vale um direito autoral no exterior? É FII, é advance? Hoje eu já falo isso, já mando eu mesmo mandar proposta sozinho. Quantas propostas de compra e venda que eu iniciei, que acabaram não se completando, né, que eu ligava para a Fernanda e dizia, Fê, não sei se eu estou fazendo isso aqui certo. Então, eu vou chamar de consultoria, não sei se é a melhor expressão, mas essa consultoria que o BP dá, esse apoio, não só da viagem, porque se você chegar na feira e não souber o que fazer, vai conhecer o Big Ben, vai conhecer o castelo, vai fazer turismo, legal, depois você, paciência é a primeira e única feira que você vai participar. Então, usar know-how, usar do know-how, de chegar e dizer assim, cara, ok, eu sei que meu conteúdo é bom, tenho algumas ideias, mas como mostrar isso para o exterior? Como é que eu realmente apresento? Ser cara de pau, beleza, você teve cara de pau, um editor de fora topou uma reunião com você. Fernanda, Rayana, Laila, me ajuda. E agora, o cara topou. O que eu vou mostrar para ele? Se ele não lê português e o meu livro não está traduzido. E aí, esse é o ponto-chave, é o know-how. Viajar é fácil. Viajar é fácil. Tem uma outra pergunta que agora veio da Thalita Camargo. Pensando no editor que não tem experiência no mercado internacional, como o BP pode auxiliar nesse processo? Thalita, acho que entra muito nisso do que o Diego falou. A gente tem toda uma equipe disposta para essa consultoria individualizada. Ao mesmo tempo, a gente faz parceria com outros projetos para a formação, então, para que a gente possa fornecer para os nossos editores programas de formação e que dão todo esse auxílio, então isso também é uma parte bastante importante. A gente investe bastante em pesquisas, em materiais que servem também de apoio.
A gente tem dentro do projeto um guia de internacionalização do mercado editorial, que é um material exclusivo que a gente fez, né, que ele é todo voltado para o mercado editorial, que ele vai desde um passo a passo de como você exportar um livro físico, né, com opções de frete, taxas e toda a burocracia, até como você vender um direito, como você participar de uma feira, como você ampliar essa sua rede de relacionamentos, né? Então, acho que tem muito dessas, são todas essas coisas em conjunto, tá? Você tocou num ponto que é super importante, Fê, e também foi fruto da minha filiação ao BP. Na verdade, foi até antes de eu, de fato, me associar, mas foi através do BP, e eu estou vendo que ele está aqui, e preciso agradecer, quero agradecer publicamente ao Luiz Álvaro por isso, né, que é a parceria com o PX. Né? Então, a formação é um cursinho rápido, básico, mas que é fundamental, exatamente sobre fundamentos da exportação. Né, que através da parceria do Brazilian Publishers com a Apex, com o PX, não tem custo para o editor. E aí você começa a entender, né, coisas que até a gente não imaginava no início, que é como é que eu vou ou colocar o meu, ou entrar em parceria com um e-commerce no estrangeiro que possa representar os meus livros. Né? Esses ganchos, o curso do PX traz muito forte também. Sim. Falando em Luiz Álvaro, ele fez uma pergunta para você. Exportar não é apenas para as empresas grandes? O tamanho da empresa não define a oportunidade ou a capacidade de exportação. Exportar é para quem tem coragem de exportar. Exportar é para quem dá a cara a tapa. Né? Porque eu acho que esse ponto foi até respondendo ao Luiz Álvaro, que foi fundamental na entrada da Arolê para o Brazilian Publishers, e a sua última resposta também para a pergunta da Thalita, o BP ele tem inúmeras vantagens e inúmeros apoios, e etc, etc, mas todo mundo aqui já é grandinho, e o BP não é pai nem mãe de ninguém, para pegar pela mão e dizer, olha, vem cá que eu vou te levar, como editor, como proprietário da empresa, ou, né, ou como representante, enfim, quem tem interesse em vender? É você. E se você tem dúvida, pergunta. Né? Porque ficar dentro da editora dizendo, eu me filiei ao BP. Aí agora, eu queria ir para a feira, mas bate na porta, liga lá. Olha, eu estou com uma dúvida, olha, tive uma ideia que eu nem sei se faz sentido, mas vocês que têm experiência, né? Isso vale para o programa, isso vale para quem contratar uma representação comercial para colocar a sua pequena editora em distribuição no Brasil. Tá? Se você ficar sentado, paradinho, esperando a sorte bater na porta, não vai bater. Pergunta, as pessoas estão aí super dispostas, a Fernanda, às vezes eu tenho até vergonha de ligar para ela assim, foi de novo eu, sabe? Aí, mas eu sei que ela está super disposta ali, ela está super aberta. Sabe? Às vezes é uma pergunta muito idiota, que para mim acaba, né? Pergunta A minha é idiota. Sabe? E aí eu acabo me cobrando assim, cara, mas ela já me explicou isso outra vez, ou talvez ela já tenha dito, eu não ouvi, mas eu continuo com essa dúvida. Ninguém nunca vai dizer, falando agora de Brazilian Publishers, eles nunca vão dizer não para você, eles nunca vão dizer não sei, pode até dizer não sei, mas vão dizer, não sei, vou procurar e te retorno. Agora, se eu não perguntar, Bola de Cristal não vai contar qual é a dificuldade que eu estou, qual é a dúvida que eu tenho. Vão atrás, usem, para os editores que estão ouvindo e têm dúvida se entra no BP ou não, ou se exporta ou não, né, para responder especificamente ao Luiz Álvaro. Exportar só para grandes empresas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Como eu comentei, a Arolê tinha 7 títulos no catálogo e vendeu o livro, botou no envelope e mandou. Eu tenho um livro de gastronomia dos orixás que foi vendido para a Suécia. Quando eu imaginei que o orixá ia chegar na Suécia? Agora tem que querer, tem que ir atrás, tem que pagar o preço. Sem dúvida. Diego, a gente vai caminhar agora para o nosso encerramento, a gente tem mais 10 minutinhos só aqui.
Então, o papo tá ótimo, mas o Facebook derruba a gente depois de uma hora. Então, queria pedir para você fazer suas últimas considerações, né? Falar o que você gostaria. Bom, eu, na verdade, acho que eu falei de tudo o que eu podia falar da minha experiência, mas é realmente reforçar que tem muito espaço para o pequeno editor, para o pequeno autor, inclusive, né, no mercado nacional e no mercado internacional. Qual que é o grande diferencial? Primeiro, acreditar no teu conteúdo. Né? Seja o editor, seja o autor. Acreditar naquilo que você está mostrando. Se você não confiar naquilo que você escreveu, se você não confiar naquilo que você publicou, ninguém mais vai confiar. Confiou nisso, procura quem saiba fazer. Né? Nada no mundo é inventado. Hoje em dia, a gente já está em 2020, sabe Deus quantos anos, além, antes de Cristo, inclusive, de civilização produtora de conteúdo. Então, assim, o que tinha para ser inventado já foi. Hoje dá para melhorar. Então, olha para quem já trilhou o passo que você quer trilhar, pergunta, sabe? Se a pessoa, aí, obviamente, não falando do BP, falando de outros exemplos, né? Mas se você olhou, a pessoa não te atendeu, cara, observa. Porque ninguém vai te pegar pela mão e te dizer, vem aqui que eu vou te levar para o sucesso. Tá? Todo mundo está fazendo, tá lutando para o seu sustento, para o seu sucesso. Mas eu já vi uma editora X fazendo um livro que talvez tenha dado muito certo, outro que eu vi que ela lançou e 2 anos depois nem ela mais falava do livro. Opa, o que tem de diferente aqui? Né? E saber ter esse timing de oportunidade. Nunca, nunca, nunca se limite pelo tamanho do seu catálogo. Livro vende um por vez. Se você tiver um livro bom, ele vende. Até porque eu não conheço, talvez a Fernanda tenha essa experiência, mas eu não conheço nenhuma editora que chegou e disse assim, uma editora de fora que tenha chegado para uma grande ou pequena no Brasil, eu quero comprar o seu catálogo inteiro. Eu quero comprar aquele livro que fala disso. Então Seria basta ótimo. Queria eu, né? Mas, assim, confia nisso e, gente, e busquem os apoios, né? Os editores que querem ir para o mercado internacional ou que estão ainda engatinhando aqui no nacional e não sabem como ir. O BP, o Brazilian Publishers, ele dá, lógico, o grande foco dele é a exportação, é o trabalho junto, a compra e venda de direitos, exportação de livro, etc. Mas o BP, junto com a CBL, está lá também para falar de mercado nacional. Então, se é pequeno editor, está em dúvida de como é que você expande, está em dúvida de como é que você entra nesse mercado em circuito comercial para valer, bate lá na porta. Ninguém morde. Mas também ninguém vai bater na sua porta para perguntar, você tem alguma dúvida? Não, né, gente? Não, pelo contrário, a gente não só não morde, como a gente está de portas abertas para receber todo mundo. Né? O Brazilian Publishers, como você falou, ele é um projeto que é voltado para a exportação mesmo, mas ele está dentro da CBL, então ele está dentro de um órgão muito maior que olha para todo o mercado nacional. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, a gente tem um suporte muito grande ali. Né? E nós estamos, eu estou deixando os meus contatos. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, podem me procurar, eu estou super à disposição. Queria ressaltar que o Brazilian Publishers é um projeto que está acessível para todo mundo, do mesmo jeito que o Diego menciona que a exportação é para todo mundo, e é mesmo, independe se você tem um catálogo gigante, se você é uma empresa grande ou uma empresa pequena, você precisa de muita força de vontade, muito suor, né, e acreditar nisso. Então, o Brazilian Publishers, ele também é um projeto para todo mundo. Qualquer empresa que tenha a vontade de exportar, não precisa já ter exportado, não precisa ter conhecimento, não precisa ter um catálogo enorme, basta querer exportar. E a gente vai dar a mão e vamos seguir junto nessa estrada, né? Mas precisa dessa proatividade. Então, coloco tanto a CBL quanto o Brazilian Publishers à disposição de todo mundo,
né? Vou ter o maior prazer em recebê-los, em tirar dúvidas. Queria agradecer muito, Diego, sua participação aqui, nessa live, no projeto, nessa parceria Obrigado, Fê. que a gente tem, que é tão, tão rica. Obrigadão, obrigadão. Eu que agradeço todo esse apoio, que realmente chegar em janeiro desse ano e poder dizer, olha, uma editora micro, né, tem 30%, 40% do seu catálogo vendido para o exterior, é fruto dessa parceria e é fruto de tudo que eu aprendi com vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos e um bom final de tarde. Mais, gente. Obrigadão. Tchau.